Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas há um sentimento muito ruim, um sentimento que muitas vezes toma conta do nosso coração e ninguém está livre de ter manifestações desse sentimento. Esse sentimento se chama orgulho. E orgulho, ele afasta pessoas de outras pessoas. Ele afasta pessoas de Deus, porque a pessoa orgulhosa, ela crê que ela dá para Deus, que Deus é devedor a ela pensa que ela pode resolver tudo, tudo está em suas mãos. O orgulho é alimentado pela convicção de que a pessoa é possuidora dos seus próprios bens e é conquistadora das suas próprias forças, capacidades, conhecimento. Ou seja, esse orgulhoso, ele se alimenta da convicção de que tudo depende dele. E pelo fato de tudo depender dele, ele então está sobre os outros, melhor do que os outros, pronto para pisar nos outros. Muitos textos bíblicos falam contra esse sentimento. Lá em Provérbios 6, 16 e 17 diz: 6 coisas o Senhor aborrece. Primeiro deles, olhos altivos. Não vamos tratar dos outros, porque o alvo é falar do orgulho. A lista ela inicia com o orgulhoso e é descrito como algo detestável aos olhos de Deus. Os olhos altivos é o olhar superior, que olha sempre para os outros como que de cima para baixo, como se os outros estivessem de maneira inferior a ele. Lá em Miqueias 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ou seja, Deus declarou a ti, ó homem, o que é bom e que Ele pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Deus, ele exige de todos que tratem o próximo com o mesmo respeito com que gostaria de ser tratado, sabendo que todos nós somos iguais, não há ninguém melhor do que o outro, e todos devem se curvar diante de Deus, porque Deus é superior a todos. Por fim, vou citar Mateus 23, 12, que diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqueles que se orgulham e insistem em demonstrar uma superioridade que de fato não possuem, esses serão colocados no seu devido lugar por Deus. Não demora muito, Deus faz com que eles caiam em si, que eles vejam a sua triste situação. Ser salvo não é motivo de orgulho. Já entrando para a questão do estudo que fala a respeito da salvação, ser salvo não é motivo de orgulho, é motivo de gratidão. Quem tem consciência do que Deus fez para aceitar o pecador junto de si, nunca terá a ousadia de levantar os olhos aos céus e arrogante querer exigir alguma coisa de Deus. Para reconhecer a salvação, é necessário ter a consciência do triste estado que estado esse que levou Cristo à cruz para morrer por nós, porque a pecaminosidade natural era tão terrível, o nosso estado era tão precário, tão pervertido, tão impuro, que se Cristo não tivesse morrido por nós, ninguém seria salvo. Precisa também reconhecer a santidade de Deus, que impossibilita a aceitar junto de si a coisa impura. Ciente da nossa impureza, sabedores do modo como estávamos, nunca seria possível nos aproximar de Deus. Daí a necessidade de reconhecer a misericórdia divina. Deus, da sua misericórdia, não nos deu o castigo que o nosso pecado nos impunha. Ele nos deixou livres de sofrer as consequências dos nossos atos, porque Ele pegou Cristo e colocou para sofrer o nosso pecado. E Ele fez isso de graça, nos deu tudo de graça. Nenhum salvo pagou nada, absolutamente nada para conseguir a salvação.
É comum que a gente pergunte assim, o que você fez para ser salvo? A pessoa procure sempre algum ato dele para ser salvo, que na realidade, o que nós fazemos é crer em Cristo. E o próprio crer, para crer é necessário fé, e a fé já vem do Senhor. A salvação do homem não dependeu do seu esforço, não dependeu das suas qualidades, não dependeu das suas boas obras, não dependeu da sua busca por Deus. A fé que temos e que nos faz tomar posse da salvação, como diz Efésios 2:8, vem de Deus. O arrependimento que nos faz ter consciência e nojo do nosso pecado é um presente de Deus, Romanos 2, versículo 4. A nossa aproximação de Deus também é fruto dele, porque fomos atraídos, fomos chamados por ele. Tudo que diz respeito à salvação vem de Deus. Para nossa salvação, nós somos um agente passivo. Deus é o agente ativo. Deus é que faz, nós apenas recebemos. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel tomou posse de Deus. Passou a tratar os gentios como povo, ou seja, o povo que não é judeu, como se fosse escória do mundo. Como se o povo de Israel fosse maior, melhor, mais importante. Se sentiam superiores por ter um Deus presente e abençoador e se fecharam de tal forma que negaram ser um povo abençoador, como muitos crentes o fazem hoje. Esse mesmo sentimento é compartilhado por muitos crentes, que não compartilham, até mesmo com irmãos de outras denominações, o prazer da salvação. Tratam outros crentes de outra denominação como inferiores. E isso, meus irmãos, estamos falando de crente com crente. Se nós olhássemos mais, veremos que quando se trata do tratamento de crente com o incrédulo aí, é como se aqueles que não fossem crentes, eles não merecessem o mínimo respeito. É como se esses crentes estivessem num patamar superior e podem então pisar em todos os que não são crentes. Esse é um orgulho que nós não devemos ter. Nesse estudo nós vamos tratar sobre o tema, o salvo não tem motivo algum para se sentir superior a quem quer que seja. A salvação nos humilha, não nos exalta. Se tivermos de ser salvos, é porque estávamos numa situação de miséria tão terrível, que éramos e continuamos sendo incapazes de promover a nossa própria salvação. Nós não nos salvamos, nós fomos salvos. Nunca te esqueça dessa verdade, ela é essencial para a sua vida com Deus e para a valorização que você dá para a salvação. Veja, em primeiro lugar, nós veremos que nem todos os que ainda estão perdidos foram rejeitados por Deus. Olha ao seu lado, de repente você vê gente que você diz, esse aí não tem jeito. Não despreze, porque nem todos que ainda estão perdidos foram rejeitados por Deus. Uma pessoa que está saciada, barriguinha cheia, forrada, ela se esquece facilmente que um dia passou fome. Uma pessoa que esteja aquecida, numa cama macia, ela se esquece que um dia ela morou na rua e não tinha como se cobrir. Uma pessoa que foi muito humilhada pela sua situação de pobreza, de miséria, como ela cresceu agora na vida e está sendo respeitada pelos outros, ela começa a pisar nos outros e se esquece que um dia também ela esteve naquela situação de desrespeito. Assim acontece com o crente. Quando ele esteve no mundo, ele fez tudo, exatamente como qualquer outro pecador faz. Os pecados dele eram tão nojentos e tão vergonhosos como qualquer um outro desses que estão aí. Aqueles que criticam o bêbado, que apontam o dedo para a prostituta, para o homossexual, aqueles que menosprezam o drogado, aqueles que menosprezam aqueles que estão aí hoje perdidos, se esquecem que o estado de miséria e pecado que nós estávamos, como descrito por Paulo em Efésios, capítulo 2, era exatamente igual, porque quando ele descreve o estado, diz assim, estávamos nós. A pessoa tinha prazer em beber, tinha prazer nos prazeres da carne, e tudo era usado sem nenhum pudor, sem nenhum medo, até que Deus então abriu seus olhos e viu o mar de lama que estava envolto.
Daí então o Espírito Santo agiu no coração do crente e ele deu um salto e diz: eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida nova. Tudo mudou. A sua vida agora dá prazer e alegria. O problema é o modo como passou a olhar para as pessoas que ainda estão presas nos vícios e nos pecados. Olha para eles como se fossem inferiores, porque eles ainda têm prazer em fazer aquilo que fazia antes. Agem como os saciados, como os aquecidos, como aqueles que foram humilhados, se esquecendo do estado que eles viviam antes. Não é porque uma pessoa está nas drogas, numa vida de prostituição, presa a vários vícios, atolada nos seus pecados, que essa pessoa já esteja rejeitada por Deus. A situação presente do pecador não é determinante para a recepção do amor de Deus. Quanto pior é a situação da pessoa, mais necessitada ela está do amor de Deus, e Deus está pronto a amá-lo. Foi o que Paulo falou sobre os israelitas. Ele estava escrevendo para um público, na sua maioria, formado por gentios convertidos. A consciência dos pecados históricos de Israel, a perseguição constante infringida pelo povo judeu aos crentes, fazia com que os crentes gentios tivessem um sentimento ruim, de uma reserva muito grande a respeito daqueles dos judeus. Por isso Paulo pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele responde à pergunta retórica com um claro: de maneira nenhuma. Ele afirma: Deus não rejeitou Israel. Se Deus tivesse rejeitado Israel, eu não seria crente. Paulo aqui argumenta isso: eu sou da tribo de Benjamim, eu faço parte do povo de Israel. Mas a gente precisa entender que nem todos que nasceram do sangue de Israel são de fato israelitas de Deus. Já vimos que não são os descendentes de Abraão aqueles que vêm do sangue, porque o próprio Abraão teve Ismael, depois teve Isaac, depois teve mais 5 filhos. Mas a bênção de Deus recai sobre o filho da promessa. Então veja, Deus ele não rejeitou o seu povo, aqueles que de antemão conheceu. Quando o texto diz aqui que Deus de antemão conheceu, é a mesma coisa que falar que Deus ele de antemão amou. Ele se envolveu, o coração amou esse pecador. E diz aqui que ele de antemão conheceu, ele elegeu, ele predestinou para a salvação, para ter a imagem do seu filho, para ser santo, para praticar boas obras, para sermos testemunhas da experiência salvadora. Deus ele planejou a nossa vida de tal forma que nós nunca poderemos afastar dele. Isso pode acontecer até por um certo tempo, mas nunca definitivamente. Sendo que ele conheceu alguém, ou seja, decidiu salvá-lo, essa pessoa não se perderá definitivamente. Pode até ainda estar no mundo, pode ainda estar em pecado, mas aquela pessoa, se ela faz parte do projeto salvador de Deus, ela virá. Nem que seja no último momento de vida, mas se Deus decidiu salvar, Ele vai salvar. Fazendo parte do projeto salvador de Deus, esse pecador, mesmo que esteja perdido no momento, ele deve ter a nossa atenção para levá-lo a Cristo, pois ele é um salvo, mesmo que ainda não saiba. Eles estão como estávamos antes da nossa conversão. Muitos dos israelitas foram salvos. Esses salvos são lembrados ao dizer: ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, como lista perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. O que Deus diz para ele? Reservei 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos a Baal, e esse sobrevive, um remanescente segundo a eleição da graça. Nem todas as pessoas serão salvas, mas saiba que nem todos os que estão perdidos serão condenados. Quando Elias achou que todos estavam perdidos, Deus disse: não, eu reservei um remanescente. Pareciam perdidos, seus atos confirmavam isso, mas Deus tinha planejado algo diferente para eles, e os não os deixaria na escuridão para sempre. Do meio dos perdidos, Deus reservara um remanescente segundo a eleição da graça. Eles não estavam no templo buscando a salvação.
como muitos desses que estão perdidos não estão buscando igreja, mas Deus os elegeu pela graça, como elegeu você pela graça. É por isso que você é salvo, não é pelo aquilo que você oferece. Esses faziam parte do projeto de Deus. Deus queria restaurá-los e livrá-los daquela situação. E para que ninguém se ensoberbecesse, Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se é de graça, eu não pago. Se eu tiver que fazer qualquer coisa por aquilo, já não é de graça. Se eles estivessem buscando a salvação, então o chamado de Deus seria relegado a nada. Diz não. Eu disse sim, porque eu fui lá. Se eles merecessem a salvação, então Deus seria obrigado a salvá-los. Então a sua salvação não seria manifestação da graça. Se houvesse qualquer mérito na salvação do homem, a graça de Deus não seria graça, seria um pagamento. Então, diante do que foi dito no texto, nunca despreze um perdido. No meio de viciados, no meio de drogados, homossexuais, prostitutas, jogadores, pervertidos, desonestos, homens e mulheres de família, homens de bem, no meio de todos esses, está um grande número de pessoas que foram alvos do amor de Deus, e está esperando conhecer a Cristo para se entregar a Ele. Então não despreze por serem diferentes e por estarem numa prática de pecado que aos teus olhos são odiosos. Eles precisam ser amados e buscados por ti. Só que em segundo lugar, nós veremos que os salvos, eles foram alcançados pela eleição da graça. A sua salvação não é resultado de uma busca pessoal. Versículos 7 a 10 vai tratar sobre isso. Um grande número de religiosos crê que a salvação é fruto de esforço pessoal, da dedicação daqueles que desejaram, que buscaram com todas as suas forças pela salvação. Eles falam da presciência de Deus como que são salvos porque Deus viu de antecedência que eles creriam, como se a fé fosse algo que viesse dos seus próprios corações. Nesse caso, ou seja, essa ideia, se ela fosse verdadeira, então a salvação estaria na mão de homens, de pecadores perdidos e não nas mãos de Deus. Ou seja, o homem pecador obrigaria Deus a perdoá-lo. Tenho feito a pergunta a todas as pessoas que se aproximam da igreja. A minha pergunta é: quem é que salva? É Deus que salva o homem ou é o homem que se salva? Pensando nessa pergunta, a pessoa vai dizer como que ela pensa a respeito da salvação. Se é o homem que se salva, então Deus será obrigado a aceitá-lo nos céus, aceitar a quem decide se salvar. Não será Deus a perdoar o pecador, e sim o pecador que exigirá o perdão de Deus usando seus méritos, a sua fidelidade, a sua justiça para adquirir o perdão que deseja. Se é o homem que se salva, então todo o plano de Deus para a salvação, arquitetado desde antes da fundação do mundo, não poderia ser decidido por Deus, mas pelos próprios pecadores perdidos. Deus teria de se submeter aos caprichos e vontade dos homens. Porém, o que a Bíblia ensina é que Deus é quem salva. Se o homem é salvo, é porque ele estava perdido, corrompido, morto e totalmente distante do Salvador. Sua dívida com Deus era impagável e foi necessário que o próprio Deus pagasse para aceitá-lo junto de si. Sendo Deus o Salvador, será Ele que salvará pecadores. O número dos salvos não dependerá dos perdidos, mas da decisão divina sobre quantos e quem deseja salvar. Se todos os homens, como a Bíblia ensina, estão totalmente corrompidos, será necessário o agir do Espírito Santo para dar vida ao coração morto e corrompido, para que ele então ouça a voz de Deus e tenha capacidade de dizer: eu quero, eu aceito, para que esse então viva. No homem estão todas as qualidades negativas. Em Deus estão todas as qualidades positivas. Elas lhe são atributos. Para estarem com Deus, os homens dependem de que o Deus Santo deseje a presença dele junto de si e o atraia, o santifique, o justifique e no final os glorifique. É sobre isso que Paulo está tratando aqui. Os salvos foram alvos da livre escolha de Deus. A salvação nunca dependeu de esforços humanos para obtê-la, mesmo porque, sem o agir de Deus, nenhum homem ou mulher desejaria estar na presença de Deus ou teria qualquer prazer em Deus. O homem sem Deus, ele tem medo de Deus. Paulo diz o seguinte: que diremos, pois?
que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Israel tentou alcançar a salvação através da obediência à lei, não alcançou, mesmo porque a lei não foi feita para salvar. A lei foi feita para mostrar o pecado do homem. Então, que Deus queria que dependessem da graça desde o início. Deus lhes deu algo que desconheciam, a graça. Deus elegeu aqueles que quis salvar e os salvou, mesmo que não buscassem, ou mesmo que buscasse de modo errado, o que impedia de encontrar. Aqueles que não foram eleitos por Deus, ao contrário dos eleitos, eles tiveram seus corações endurecidos. Paulo diz aqui, e os mais, aqueles que não foram eleitos, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. É estranho falar que Deus não desejou e não salvou muitas pessoas. Parece que não combina com a justiça de Deus, mas de fato é verdade, que Deus não desejou salvar a todos, pois se esse fora o projeto de Deus, Deus teria falhado, porque nem todo mundo é salvo. Por mais estranho que seja, desde o início da humanidade, nós vimos um grupo de pessoas identificadas como os filhos dos homens e outro grupo identificado como os filhos de Deus, aqueles que são salvos pela graça. Na parábola do semeador, nós vimos o pedido de explicação sobre a parábola e Jesus responde, para vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Por isso lhes falo por parábolas, para não suceder que vejam com olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Veja, Jesus Cristo diz, vocês são felizes, bem-aventurados, porque Deus não tapou os teus ouvidos como tapou os ouvidos deles. Porque Deus abriu os vossos olhos, como deixou eles com os olhos fechados. Viram a diferença entre os escolhidos que receberam a ação do Espírito Santo e aqueles que não receberam? O Espírito Santo não agiu neles como agiu naqueles que são salvos. Essa situação foi deixada bem clara pelas palavras do apóstolo Paulo. Ele deixa claro que a salvação só é alcançada como fruto da eleição divina. Esforços humanos, obras, atitudes positivas de nada valem para alcançar a salvação. Ou será pela graça, ou não será de modo nenhum. Mas em terceiro lugar, nós veremos que a conversão dos perdidos seria um acontecimento especial. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, aqueles que têm aí seus 40 anos, um pouquinho mais como eu, se lembra disso. Houve um investimento muito grande em evangelização. Havia muitas, como é que é o nome que dava aquelas campanhas evangelísticas? As cruzadas, grandes cruzadas. E o que compunha essas cruzadas? Essas cruzadas eram feitas cultos em estádios, e esses estádios ficavam lotados, praças eram fechadas, cidades inteiras se fechavam para que viesse um pregador, e aí tinha aquele culto maravilhoso, e ao final então era feito apelos, aquela quantidade de gente se convertia. Quantas vezes a televisão mostrou cultos dessa natureza? Que era maravilhoso, era tão bom ver aquela quantidade de gente se entregando a Cristo e mudando de vida. Lá em Lucas 15, 7, ao tratar sobre a ovelha perdida e sobre a alegria do pastor ao encontrá-la, Jesus termina dizendo, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, ele quer pessoas que dependam dele, que entendam que precisam do arrependimento e que dependam dele para ser salvo. Ele não quer religiosos que acham que não precisam de salvação. Paulo argumenta que a dureza do coração dos judeus foi instrumento para a conversão de gentios. Lembra da morte de Estevão? A gente achou terrível, né? Que os judeus foram lá e mataram Estevão. Mas veja que a morte de Estevão, ela serviu para a conversão de muita gente. Esparramou o evangelho para todo lado.
pessoas que não ouviriam a salvação, porque a igreja ficou resumida a Jerusalém. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja se reunia todos os dias em Jerusalém. Mas com a morte de Estevão, eles esparramaram e de cidade em cidade eles iam pregando o evangelho. Aí então os gentios creram. Ele diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e se o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo fala assim: seria maravilhoso se o Espírito de Deus caísse sobre todos os judeus e eles se convertessem. Ou seja, eu estou falando aqui de um sentimento de gentios que viam os judeus com maus olhos, e Paulo está dizendo aqui: eu ficaria extremamente feliz. Paulo chega a dizer que ele queria até ser amaldiçoado se isso servisse para a salvação dos judeus. Eu queria ser anátema por eles, porque ele queria a conversão deles. A sua argumentação é simples. Ele revela que judeus são pecadores como todos os demais, mas eles eram os guardiões da palavra. As promessas de Messias foram feitas para eles. Eles foram o povo da terra que mais experimentou a presença de Deus. Foram eles que receberam mandamentos diretamente das mãos divinas. Sabe quem, sendo quem eram, e se tornando tão duros quanto ao Evangelho, a sua dureza de coração se tornou bênção para gentios, pois lhes propiciou ouvir a pregação de Cristo. Então ele argumenta: quanto mais a sua plenitude. Todos nós conhecemos pessoas odiosas, desagradáveis, e que a sua presença é indesejada. Imagina se essa pessoa se transformasse, fosse convertida e tivesse o coração agora cheio de amor. Isso seria maravilhoso. Paulo argumenta que a conversão deles, dos judeus, caso acontecesse, seria motivo de festa. Seria uma alegria ver perseguidores se tornando pregadores da mensagem que antes perseguia, como ele. Sendo pregadores do evangelho, seu desejo era a conversão de todos. Muito maior alegria ele teria pela conversão de seus irmãos. Ele diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo eu posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será do seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também o serão os ramos. O fruto da evangelização é transformação de vida. Assim como Paulo desejava a conversão dos judeus e trabalhava para isso, devemos também desejar a conversão daquelas pessoas que nos parecem desagradáveis. Se Deus convertesse seus corações, isso seria, com certeza, maravilhoso. Seria motivo de grande júbilo no céu. Mas em quarto lugar, nós veremos que ter sido salvo e o outro condenado, isso não é motivo de vanglória. Versículos 17 ao versículo 24 trata sobre isso. Eu não sou botânico, não, mas eu gosto de mexer com planta. E é prazeroso ver uma planta que recebe um enxerto. Não sei se você já viu o enxerto. Você pega uma planta, você corta só a casca dela, você vem com outro pedacinho de outra planta, abre aquela casca, coloca, enrola uma fita, em pouco tempo aquele brotinho começa a brotar, ele cresce e daqui a pouco daquele enxerto nasce um galho que vai dar frutos. Ou seja, ele não tem raiz, mas a planta no qual ele foi enxertada tem. Paulo ele afirma que os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira. E eles são uma oliveira brava, que foi enxertada. Quando nós falamos sobre os judeus, muitas vezes nos lembramos dos religiosos que atrapalharam a vida de Jesus. Porque todas as vezes que fala dos judeus em volta de Jesus, eles estão questionando, eles estão provocando Jesus à ira. Até Jesus o chamou de filho de Satanás. Porém, é impossível pregar o evangelho sem falar dos judeus. Tem jeito? Prega o evangelho sem falar dos judeus. O Deus que pregamos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o patriarca deles. Os grandes exemplos de livramento, do sustento, dos grandes milagres que nós pregamos, falam
do cuidado que Deus teve sobre o povo de Israel. Ou seja, mostra que o nosso sustento, ou a seiva que recebemos, continua sendo provinda dos judeus, das experiências que eles tiveram com Deus. Eles e suas experiências são caule e nós, os ramos implantados. Paulo afirmou: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e te tornastes participante da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo fala aqui da arrogância religiosa, pois ela não combina com crentes. O fato de sermos crentes já declara a nossa natureza da fé. Crente é aquele que depende de Cristo, que não depende de si mesmo. A nossa salvação é fruto da fé em Jesus Cristo. Nunca trate mal aqueles que abandonaram a igreja. Sofra por ele. Nunca se sinta superior a quem quer que seja, pois você depende do Espírito Santo para permanecer fiel, como aquele lá depende do Espírito Santo para voltar a ter comunhão com Deus. Provérbios 18:12 diz: a soberba precede a queda. Aquele que se julga fiel, mais fiel do que os outros, mais firme do que os outros, ele está perto de um precipício, porque o orgulho vai fazer com que ele caia. Leia com atenção a continuação do texto. Ele diz: pela incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e considerai a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nele permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortados do que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados da sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Veja o que Paulo diz aqui. Paulo fala do cuidado que temos de ter ao tratar sobre outros crentes. Ele fala diretamente aos gentios em relação aos judeus da sua época. Ele manda considerar a bondade de Deus, mas também a severidade. Deus ele foi severo com os judeus que rejeitaram, que foram incrédulos. E aos que creram, a nós, aos gentios da época, ele nos deu fé. E nele é que a razão da nossa firmeza é ele, é a fé que ele nos dá. Aos que rejeitaram a Deus, a sua conversão e o retorno à fé, não é nada impossível para Deus. Se Deus converteu o incrédulo, ele não pode trazer de volta alguém que abandonou a igreja. Então, por isso que Paulo ele dá o exemplo do enxerto e diz: se Deus ele pegou um ramo que não é natural e plantou, e Deus pegou, ele pode muito bem pegar o ramo que foi cortado e colocar de volta no lugar. Ou seja, isso Paulo fala não como a certeza de que vai acontecer com eles, mas o seu desejo. Não te ensoberbeças. Nunca pense de si além do que convém. Nunca pense de você que você é uma pessoa melhor do que qualquer outro. Não pense que por ter tido uma boa educação, que você tem uma cor mais clara do que o outro, a quantidade de dinheiro que você tem, não pense que isso faz de você uma pessoa melhor, e nem porque você mora num ambiente, num lugar melhor. Não te ensoberbeça. Se você é um crente, isso deve te fazer humilde, pois sabes que tudo que você recebeu de Deus é por graça e por meio de Jesus, visto que sem Ele você não teria nada da parte de Deus. Então humilha-te, trate todos os crentes de outras denominações, pessoas ainda não convertidos, com o amor, com a dedicação que o próprio Cristo teria por ele. Trate todos com respeito. Você não tem nada de melhor de que qualquer outra pessoa, mesmo aqueles que estão lá na lama. Você não é melhor. Você deve ser grato porque Deus tirou de lá, mas deve amar aqueles que ainda estão. Em último lugar, meus irmãos, todos somos dependentes da misericórdia. O que é misericórdia? Já parou para pensar no que é isso? A gente fala tanto de misericórdia. Paulo revela seu entendimento de que Israel pode ser salvo, assim como todos os demais povos puderam ser.
Seu pecado não é maior do que o dos outros povos. Veja a história do povo pagão, fazendo sacrifício de próprios filhos. O pecado deles é terrível? Será que era maior ou menor do que de Israel? A incredulidade do povo de Israel serviu para a conversão dos gentios. Tendo Deus salvo os gentios, poderá também ter misericórdia dos judeus. Veja o que ele disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que foi endurecido em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esse texto é um problema para quem lê a Bíblia pela metade. Paulo ele já tratou sobre esse assunto e afirmou que ninguém é salvo a não ser pela graça divina e pela aceitação de Cristo como Salvador. Ninguém será salvo por nenhuma outra condição, a não ser por ter crido em Cristo. Os judeus não serão salvos porque são judeus. Eles não são salvos de modo diferente de qualquer outro povo. Vimos que os judeus não são os descendentes de sangue de Abraão, mas os que creram como Abraão creu. Vimos que Deus escolheu salvar apenas o remanescente, ele já tratou disso nesse capítulo, revelando que salvará de Israel o número exato que escolheu para salvar, sem nenhuma outra condição a não ser pela fé em Cristo. Então, quando diz que todo Israel será salvo, ele está falando que todos os escolhidos de entre Israel, eles serão salvos. Nenhum deles se perderá. Por sua dureza de coração e pela religiosidade desviada da verdade, muitos israelitas estiveram cegos em relação a Jesus. Porém, vimos mudança no meio deles. Muitos deles seguiram a Cristo. A multidão que pediu a sua morte saiu dali batendo no peito, conscientes de que fizeram algo errado. Quanto aos judeus, Paulo ainda afirma: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós, também outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista do que vos foi concedida. A mensagem clara é que nenhum homem ou mulher será salvo sem a misericórdia de Deus. Esta é a condição essencial para ser salvo. Todos os pecadores salvos são salvos com base na misericórdia divina, seja judeu, seja gentio. O salvo judeu será salvo também e unicamente por causa da misericórdia. Eu creio que Deus trabalhou em minha vida. Sendo filho de pastor e vivendo na igreja, havia aquele sentimento de que eu teria algo de superior. Eu nunca tinha cometido os pecados tidos por graves como os outros, mas Deus ele permitiu que eu caísse. Eu vim para Brasília, eu não tinha tempo de fazer amigos da igreja. Eu ia para a igreja de 15 em 15 dias no meu dia de folga, mas tinha amigos fora. Os amigos saíam, me levaram para a boate, e eu fui com eles, e eu gostei de lá. E lá eu fiz coisas das quais eu não tenho nenhum prazer. E Deus permitiu que eu caísse na lama, e eu bagunçasse a minha vida, fazendo coisas que me envergonham. No entanto, chegou naquele momento que Deus quis, no chamado irresistível, e Ele diz: vem, e eu voltei. Mas eu voltei consciente de que eu mereço a condenação. Quando eu converso com uma prostituta, eu sei que eu não sou melhor do que ela, e que eu mereço a condenação como ela que está naquela vida de pecados. Quando eu converso com um homossexual na prática de pecados, eu sei que eu não sou melhor do que ele. Quando eu converso com um drogado, eu sei que o fato de ser pastor não me faz melhor do que ele, porque eu também caí, e Deus me tirou da lama, como pode tirar aquele também. Deus ele mudou a vida do convertido. Deus ele chamou a você como chamou a mim, tirou do mundo de trevas, trouxe para a luz. Eu sou um pecador. Tudo que fiz na minha vida foi escolha minha. Ninguém forçou como ninguém forçou você a pecar. As companhias erradas são escolhas tuas. Quando alguém anda errado, foi culpa do pecado, o demônio diz, fez. Não, o pecador peca porque é pecador. Que triste situação é a situação do crente que se deixa cair como eu caí. Essa foi a minha triste experiência.
mas a misericórdia de Deus se revelou salvador a mim. Eu tinha desistido de Deus, mas Deus não desistiu de mim. Na vida de pecados que eu vivi, só via o que o mundo oferecia, mas Deus olhava para mim, e Deus tinha planos para a minha vida. Ele me chamou, me libertou, me salvou. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma da minha situação. Eu sou salvo porque Deus foi misericordioso comigo. Eu posso ter a certeza da salvação, porque eu tenho fé que Cristo deu a vida por mim, e ninguém pode arrancar das mãos de Cristo, ninguém pode me arrancar das mãos dele. Essa minha experiência corrobora com o que Paulo afirma, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus não me fez pecar, Ele apenas me deixou livre para fazer as minhas escolhas. E pela experiência própria eu descobri que se Deus não me guiar, todas as minhas escolhas serão erradas. Quando vê gente falar do livre-arbítrio, é porque não para pensar. Basta Deus tirar a mão que me controla e que me dirige, e eu vou afundar no mundo de pecados. Ele me deixou cair para que eu tivesse a experiência de sentir a sua mão, que me puxava para cima, para que eu sentisse morto e pudesse sentir a sua vida me invadindo de novo, para que eu tivesse certeza da sua misericórdia. A minha experiência me faz grato a Deus, pela salvação que eu não conquistei, mas que recebi de graça. Eu não fiz nada para merecer ser salvo, e fiz tudo para merecer a condenação. Ele me deixou cair, para que eu não tivesse dúvida da sua misericórdia sobre mim. Foi Ele que me salvou. Sem a sua atuação em mim, eu teria continuado perdido. Graças a Deus por tudo que Ele fez em mim. Agora eu quero entrar no versículo 33 a 36, a parte final que nós lemos no início, que revela que Deus merece todos os louvores pela salvação dos homens. Deus merece todos os louvores pela salvação dos homens. Paulo encerra sua argumentação sobre a salvação dos homens com esse texto. É um dos mais belos da Bíblia. É um dos que eu mais gosto, é essa parte do texto. Depois de falar da pecaminosidade dos homens, da sua triste situação de miséria vivida sem Deus e do modo como Deus investiu para a salvação de homens, garantindo por si mesmo a salvação de todos aqueles que escolheu salvar, Paulo agora olha para o Salvador, extasiado, embebecido, embriagado de gratidão, ele exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Nenhuma glória ao homem, nenhuma. Todas as glórias para Deus. A salvação de pecadores é algo profundo e somente explicado com base no amor incondicional de Deus. Deus tinha tudo para condenar todos os homens, não sobraria um. Nenhum dos homens merecia a salvação, mas Ele quis salvar pecadores de entre condenados. Deu o Filho, pagou a conta dos homens, limpou a ficha desses, deu a justiça de Cristo para que fossem aceitos e garantiu que nada poderá fazê-lo voltar atrás da sua decisão de nos salvar. Que grande mistério é esse? Seus caminhos são inescrutáveis. Nenhum homem consegue entender o amor de Deus. Nenhum homem terá condições de explicar as razões que fez com que Deus tenha desejado salvar homens. Ninguém aconselhou ou obrigou Deus a salvar. O ofendido tinha todo o direito de condenar e resolveu perdoar. Ele não devia nada aos homens. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Nós não temos nada a oferecer a ele. Tudo que temos vem das mãos santas. E só a ele devemos agradecer. Sabe por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo começou no conselho da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua existência eterna, sem que tivesse qualquer necessidade, resolveu criar. Sabendo de tudo o que faríamos, resolveu salvar e pagou alto preço para isso. Como pecadores salvos pelo amor de Deus, temos que fazer como Paulo,
louvar a Deus por tão ricas bênçãos recebidas das suas mãos. Tudo é dele, tudo foi feito por ele, e tudo deve glorificar somente a ele. Que essa consciência não nos deixe ensoberbecer ou pensar que Deus nos deve algo. Nós devemos tudo a ele. Nossa vida e nossa salvação vem dele e devemos viver para ele. Nesse estudo nós tratamos sobre o tema: o salvo não tem motivo algum para se sentir superior a quem quer que seja. Nós vimos que todos os que ainda estão perdidos, nem todos os que ainda estão perdidos, foram rejeitados por Deus. Vimos que os salvos foram alcançados pela eleição da graça. A sua salvação não foi resultado de nenhuma busca pessoal. Vimos que a conversão de todos os perdidos seria um acontecimento especial. Uma pena que nem todos se converterão. Assim como Noé queria que todos entrassem na arca, mas Deus já tinha dito: Noé, faz a arca para você e para a sua família. Só foram salvos aqueles que Deus quis. Ter sido salvo e outro condenado não é motivo para vanglória. Todos somos dependentes da mesma misericórdia. Deus merece todos os louvores pela salvação dos homens. Guarde essa mensagem em teu coração. Seja humilde. Humildade é uma virtude que deve acompanhar a vida de todos os salvos, pois todos os salvos devem se conscientizar que todo o processo da salvação sempre esteve nas mãos de Deus e nós dependemos dele para sermos salvos. Que nenhum de nós ouse levantar os olhos altivos para requerer algo de Deus como se fôssemos merecedores de algo, pois por tudo que somos e fizemos, somos merecedores do seu castigo. Glórias sejam dadas a Deus que nos salvou. As experiências, as explicações da razão para o seu amor só podem estar nele mesmo, pois somente um amor como o amor de Deus poderia nos aceitar consigo. Louvado seja Deus por tão rica salvação. Meus irmãos, que nós possamos entender esse mistério da salvação, mistério de Deus amar pecadores e, tendo amado, ter feito tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos aceitos. Que nós sejamos sempre humildes diante dele.